A gente segue aqui no YouTube, Bruninho, para falar dessa situação meio constrangedora do São Paulo de novo, né? Depois de toda a crise, Belmonte saindo, vários cargos aí, várias pessoas abrindo mão dos cargos também no São Paulo. O São Paulo sofreu hoje um transfer ban da FIFA e está impossibilitado de contratar jogadores. A punição é por não pagamento de comissão ao empresário Adrian Ruocco, que foi o responsável pela volta do Caleri para o São Paulo. A punição já foi publicada no site da FIFA e vai ficar vigente até que o clube informe a entidade que possui um acordo com o agente. Caleri voltou para o São Paulo em 2021 e o empresário que cuidava da carreira dele à época alega que nunca recebeu os valores prometidos pela intermediação do negócio. O São Paulo negocia um acordo para encerrar a punição na FIFA. Esse é o segundo transfer ban que o São Paulo recebe em 2025. O primeiro tinha sido em agosto, quando o Cerro Porteño conseguiu que a FIFA proibisse que o São Paulo registrasse novos jogadores por causa de uma dívida referente à contratação do volante Bobadilla. Mas é o São Paulo sofrendo outro transfer ban, Bruninho. E é consequência do que o clube é hoje, na sua parte de administrativa, de gestão, de diretoria, agora com o empresário, né, do Caleri, com essa questão. O São Paulo tem problemas financeiros e o problema é que, assim, o São Paulo ele não sai do lugar. Essa é a questão. Até acompanhei trechos aqui da entrevista que o Belmonte deu ontem aqui no programa. O São Paulo, o Belmonte que não é mais diretor de futebol e provavelmente vai tentar viabilizar uma candidatura de oposição, né, bem provável, isso aí já era uma coisa desenhada há algum tempo, né, até a saída dele todo mundo sabia que em algum momento iria acontecer, porque já não tinha, o grupo político dele já não tinha a mesma relação com o Casares, com o grupo do Casares, em algum momento sairia, ele aproveitou o 6-0 e saiu, né? Foi um bom momento para sair e para começar a fazer um discurso de oposição, que não vai ser de uma vez um discurso de oposição ferrenha, porque até outro dia ele estava na diretoria, mas é um discurso de oposição e aí ele vai disputar ali uma candidatura com Vinícius Pinotti, que também já foi situação, com Marco Aurélio Cunha, que também já foi situação, um deles deve ser o candidato de oposição. E do outro lado, o Júlio tem a preferência dele, que me parece clara, pelo Márcio Carlomagno, mas também tem outras pessoas no grupo de situação que têm seus interesses. Não sei se o Júlio hoje tem força para bancar, esse vai ser o candidato e pronto, né? Outras pessoas também têm os seus candidatos, têm os seus interesses. O problema aqui, o São Paulo, é verdade que o Júlio Casares já pegou a situação difícil, não foi ele que colocou o São Paulo nesse buraco. Foi um grupo político que ele faz parte, sim, ele está na diretoria do São Paulo há muitos anos. Para mim, tudo começa ali ainda com o Juvenal Juvencio. Mas o São Paulo, nesses 5 anos, é o 5º ano esse do Júlio Casares, ele não saiu do lugar. Se teve alguma melhora, foi mínima. Ok, voltou a ganhar títulos que não ganhava há muito tempo. Mas o que o São Paulo precisa é de algo consistente. Ganhar títulos, principalmente uma Copa, você pode ganhar, pode acontecer. O Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil esse ano e está numa situação terrível. Teve impeachment, está devendo mais de 2 bi, não tem dinheiro, está com transfer ban também. Você pode ganhar uma Copa como o São Paulo ganhou em 23, mas você tem que ser consistente. Você tem que estar brigando com o Flamengo, com o Palmeiras. Claro que isso demora. Mas, para mim, nesses 5 anos, o São Paulo não deu nenhum passo para isso. Nenhum. Ele não saiu do lugar. Porque fica uma coisa meio dúbia. Às vezes o Casares fala de austeridade, da parte financeira, mas nos primeiros anos a prioridade foi ganhar um título a qualquer custo. E até conseguiu o Paulista, a Copa do Brasil, até a Supercopa do Brasil. Foi aquela, acho que a ideia era, se a gente ganhar título, vai ter mais tranquilidade, não vai ter a mesma pressão e talvez aí a gente consiga trabalhar mais sossegado e melhorar a parte financeira. Mas não aconteceu nada disso, até ganhou títulos, mas a parte financeira continua muito difícil e a pressão continua também, porque no outro ano o São Paulo vai muito mal. O São Paulo, melhor classificação de Campeonato Brasileiro na gestão do Casares foi o 6º lugar do ano passado.
Então não é uma coisa consistente. E as pessoas percebem que é um mata-mata, que às vezes vai, dá tudo certo, você comemora, fica feliz, mas não é. Você pode num mata-mata ganhar do Flamengo, ganhar do Palmeiras, pode acontecer até ano que vem. O Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras 2 vezes esse ano. Mas o São Paulo ele precisa jogar aberto, jogar claro, ter objetivos claros. Olha, o nosso objetivo é colocar a casa em ordem, ajustar a parte financeira, ponto. Se vier algum título, ok. Se não, faz parte do processo, que foi o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram. Mas é difícil, né, você assumir isso, né? É difícil pela parte política, que você precisa de voto. É difícil, às vezes, pelo ego pessoal de cada dirigente. Aí eu não falo só do São Paulo, de todos os clubes, né? O dirigente, às vezes, quer, não, eu não vou fazer um trabalho de reformulação, de austeridade, para que o outro ganhe os frutos disso, né? Para que o outro colha os frutos. Isso acontece muitas vezes, e aconteceu no São Paulo, não só nessa gestão, mas em outras. Então, se o São Paulo não saiu do lugar e tem eleição ano que vem, a política já está tomando conta das prioridades do clube, mas independente de quem ganhar, eu não tenho a menor expectativa de que vai fazer uma gestão muito diferente da atual, não. Eu vou perguntar para o Piperno e para o Mauro também, porque o UOL trouxe que o São Paulo estuda com a Galápagos Capital a criação de um fundo de aproximadamente 200 milhões destinado exclusivamente à contratação de jogadores. A situação ainda está em estado embrionário e o formato está em discussão. Mas o São Paulo quer aumentar sua capacidade de investimento para a próxima temporada. Ontem, o Belmonte foi entrevistado aqui no Bate-Pronto e ele disse que, de acordo com a sua visão, reduzir investimentos não é o melhor caminho para o clube reduzir o endividamento. Para ele, tem que investir no futebol. Curiosamente ou não, poucas horas depois saiu essa informação do fair play financeiro. Agora, Mauro, não se fala então em segurar o caixa. Como teve aquela mentirada, não, agora tem tudo assinado, São Paulo vai cortar custos. Pelo contrário, a gente não vê nada de segurar a caixa. Agora eles querem um fundo só para contratação. Tinha que ter um fundo para pagar as dívidas, Mauro. Para zerar as dívidas do São Paulo, para aí sim começar do zero. São projetos pessoais, né, de poder, e não são projetos de recuperação do clube exatamente. A entrevista do Belmonte ontem, está dando várias entrevistas, eu acho que elas só evidenciam isso. É só prestar um pouco de atenção. Ele fez parte da gestão, deverá ser candidato, né, à presidência do clube, e a mentalidade é essa. Temos que montar times para arrecadar, para acertar conta. A conta não fecha. Isso é uma conversa que a gente ouve há muito tempo. Em suma, não existe nenhuma perspectiva de que o São Paulo vai sair desse buraco tão cedo. O remédio amargo ninguém quer. Eu estou até com uma pesquisa aqui que o meu amigo Felipe fez, de várias manchetes de 2013 para cá. O pessoal deveria lembrar, sabe como é que foi isso tudo. Dispensa do Wagner Love para o Ceará, para a CSKA, o Elias voltando para o Sport, porque o Flamengo não tinha dinheiro para ficar com o jogador, foi melhor naquela campanha de 2013 emprestado, as demissões do Flamengo, os atletas da ginástica, Diego, Daniel e Hipólito falando da demissão, não tinha como pagar esse pessoal, Flamengo em crise na lanterna do campeonato, o time era fraco, então ficou em último lugar, brigando contra rebaixamento, Flamengo usando 80% da receita anual para pagar dívidas, ao invés de correr atrás de reforços, né? A chegada de jogadores como Val, Bruninho e outros jogadores modestos, né? Aí jogador saindo do Flamengo reclamando que não ficou, foi o caso do Carlos Eduardo, o Flamengo não ficou com ele, não tinha dinheiro para isso, teve emprestado. Aí as zoações que vieram em torno de fracassos, do time que não conseguia ser campeão, apesar de ter ganho uma Copa do Brasil em 2013, né? Aí o Flamengo esgotando ingressos, de ter um maior público em 2014, apesar de ter brigado contra rebaixamento em dado momento, a torcida apoiando, a torcida apoiava porque recebia informações constantes das providências tomadas, da queda de dívida e tudo mais. Aí o Flamengo vai até uma final de Copa do Brasil, perde para o Cruzeiro, já em 2017, 13, 14, 15, 16, 17, do quinto ano. Aí perde também para o Independente a Sul-Americana, mas aí começa depois uma reação, né? O Flamengo ganha prêmio de gestão, o Flamengo começa a faturar mais, aí vai contratando jogadores, e aí a coisa muda a partir de 19. Eu vou pelo menos 6 anos, cara, isso aí, né? Com um progresso gradual, né? Trazendo jogadores quando era possível, um trabalho feito pouco a pouco, né?
Então o Flamengo pegava 80% da receita e pumba, pagava a dívida. E depois tentava pegar reforços emprestados, jogadores que eram possíveis, né? São Paulo tem jogadores como Oscar e Lucas que juntos, quanto custa essa dupla? Né? O Lucas jogou emprestado, não, ele estava livre, né? Mas fez um contrato em 2013 e falavam que iria para os Estados Unidos. Acabou não indo. Aí o São Paulo mantém o jogador. Ele deu um retorno técnico em dado momento. Faz um contrato mais longo com salário alto. Pode pagar, o São Paulo tem condições de pagar caro para Lucas, para Caleri, para Oscar e outros. Não tem condição hoje. Então, aí quando tenta reduzir a dívida, a redução é tão pequena que não muda tanto o caminho do clube. É uma situação muito, muito difícil. E a mentalidade que impera é essa aí. Então, perspectiva nenhuma de uma mudança para valer. Piperno, que situação do São Paulo? A gente fala tanto do Corinthians, mas o São Paulo também passando por maus bocados, hein, Piperno? Ele passa por maus bocados porque ele não teve coragem de se submeter a um processo de necessário saneamento. Não tem outro segredo. Quer dizer, não existe clube endividado em crise financeira e tal que não tenha que submeter a algum tipo de sacrifício. São Paulo não. Então o São Paulo continuou fazendo investimentos para ganhar um título a qualquer custo, conseguiu isso em 21, depois veio lá a Copa do Brasil, em seguida a Supercopa. Então, beleza. Deveria ter fechado esse ciclo ali, ou seja, demos uma satisfação para o torcedor, temos uma base promissora que está ganhando títulos e era lá onde estava a galinha dos ovos de ouro que o São Paulo usou mal, porque é aí que está o negócio. Quando o São Paulo se endivida mais, ele gera um ciclo perverso, porque à medida que o clube se endivida muito, ele começa a liquidar patrimônio. Então ele começa a liquidar os garotos. Então, por exemplo, o time hoje que está bem, que está saneado, quando ele recebe uma proposta de fora para um menino promissor, ele fala, não, eu não quero isso, eu quero mais. São Paulo não, opa, mas leva que eu entrego já. São Paulo ganhou a Copa do Brasil Sub-20, a Copa São Paulo de Juniores e já queimou todo o time, já vendeu tudo. Perdeu dinheiro ali. Eu já vi, Bruno, muito torcedor de São Paulo fazendo a seguinte conta. São Paulo vendeu uns 4, 5 e tem, enfim, o William Gomes, então aquela leva toda, por um valor mais ou menos equivalente ao que o Palmeiras gastou para trazer o Vitor Roque. Então São Paulo queimou patrimônio, queimou o seu futuro, queimou potencial para poder apagar incêndios aí no imediato. Então, São Paulo não passou pelo necessário período de ajustes e ficou fazendo uma aposta na ostentação. Era o Rames, agora recentemente o Oscar. Para que isso? Quer dizer, a solução do São Paulo estava lá no Morumbi. E para dar um pouco mais de respaldo a esses garotos, garimpar um ou outro jogador mais experiente, veterano, mas aqui mesmo, ou então aqui na América do Sul, por preços mais em conta. Agora não. Não fez isso, gastou demais, o endividamento aumenta e o São Paulo ainda não é o Corinthians, mas o São Paulo corre sério risco de chegar até lá. Aliás, não é o Corinthians porque não tem dívida de estádio. Sim. Se tivesse isso também, aí sei lá o que aconteceria.